Olá pessoal, eu sou Anderson Reis, sejam muito bem-vindos a mais um InovaCast, o podcast que conecta inovação, pessoas e ideias que fazem a diferença. Hoje estamos aqui no episódio 245, não sei nem pronunciar ele em termos decimais, então é 245 mesmo, gente. E o tema de hoje é letramento em IA. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero trazer um contexto rápido. A Unimed Ponta Grossa, dentro do projeto Conectados pelo Propósito, que está tratando da cultura da Unimed Ponta Grossa, um dos nossos pilares é justamente dar condições e capacitar pessoas para que utilizem a inteligência artificial de uma maneira natural no seu dia a dia, para a gente dar tração no negócio e dar tração nas ações que a gente tem usando o IA. E para isso, um dos pilares é transformar todas as pessoas em pessoas capacitadas a usar a IA de maneira natural. Porque a IA está transformando a forma como a gente trabalha, está transformando o mundo que a gente vive e a gente precisa entrar nesse trem e também aprender a usar e tornar isso parte do dia a dia. E acompanhar esse movimento da maneira mais natural possível. Então, dessa forma, a gente está trabalhando nesse pilar do letramento em IA. E para conversar sobre esse tema, hoje a gente trouxe o convidado que eu entendo ser o mais capacitado para isso, que é meu amigo Rafael Bispo. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado. A gente está aqui, antes de entrar no tema, né? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal saber um pouquinho quem que é Rafael Bispo e o que te capacita a estar aqui conversando com a gente, que para mim é uma honra ter esse momento com você. Ah, perfeito. Primeiro, Anderson, muito obrigado pelo convite, você, toda a sua equipe de inovação, a Gia, a Michele, e principalmente a gente falar de um tema que é tão importante, que é o letramento em IA. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu atuo na área de inovação, inteligência artificial, melhoria contínua há mais de 15 anos, dentro das organizações. Tenho um mestrado em tomada de decisão estratégica e atuo também como professor. Então, hoje eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, no MBA de Engenharia Ágil de Projetos, e também atuo como professor convidado da Fundação Getúlio Vargas nas disciplinas de AI e processos, tá? Que legal, Rafa. Um currículo desse não precisa nem falar mais nada, né, gente? É mais do que capacitado, mas eu tenho certeza que ao final desse episódio vocês vão ver que é muito mais do que currículo. O Rafael é uma pessoa sensacional e que inspira muita gente para falar sobre o tema. E aí, Rafa, vamos aproveitar, vamos entrar nesse assunto até para a gente refletir por que isso faz sentido, né? Por que é importante hoje para as corporações, as empresas falarem sobre IA e principalmente trazer letramento de IA para dentro da instituição, para todas as pessoas? Ótima pergunta. O que a gente avalia no mundo com a inteligência artificial, a todo momento a gente ouve falar muito dela, né? É que ela é uma tecnologia de propósito geral, TPG. Então ela vai percorrer todas as companhias, todas as áreas. Então, quando as organizações conseguem se antecipar com os treinamentos, com o letramento, isso é muito importante e os números falam disso, né? Então, saiu uma pesquisa recente até na Forbes que mostra que a IA é uma das competências mais solicitadas dentro das organizações, mas apenas 39% dos usuários dentro dessas organizações acabaram recebendo treinamento. Então, o fato é que você consegue aumentar o potencial de utilização da IA dentro das empresas através do letramento, porque você consegue focar mais e direcionar mais. Para o profissional é interessante também, porque tem uma outra pesquisa que mostra que até 2028, ou seja, daqui os próximos 2 anos, mais de 32 milhões de empregos serão modificados ou alterados. Então, nós não vamos perder as nossas posições, o que é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, ninguém vai continuar executando as atividades que faz hoje da mesma forma. Então, através do letramento, é uma maneira de você liderar isso dentro da sua própria carreira, dentro da própria Unimed aqui, por exemplo. Que legal, Rafa. Eu estive recentemente num evento chamado AI Data Leaders, né, que muitos líderes de empresa estavam lá com a mesma dúvida que a gente, né? Poxa, como é que eu traciono a IA dentro da minha empresa? Porque usar a IA hoje todo mundo usa minimamente, né? Ou é impactado por ela minimamente. Mas como eu faço com que a instituição inteira tracione e
torne a IA algo de resultado, seja para o dia a dia das pessoas, tornar o trabalho delas mais fácil, seja para gerar resultado realmente positivo para a empresa. E a gente aqui na Unimed de Ponta Grossa, a gente estava preparando o terreno desde então, né? Acho que uma grande sacada que a gente teve no passado foi investir em governança de dados, e agora a outra sacada é treinar todo mundo, né? No ano passado a gente fez uma pesquisa avaliou uma amostra dos colaboradores da Unimed de Ponta Grossa. Cerca de 200 colaboradores passaram por uma avaliação para a gente entender qual era o nível de capacidade em IA desses colaboradores e entender aonde a gente deveria atacar o treinamento, o letramento em IA. Qual o impacto disso, desse diagnóstico que você enxerga assim para o negócio do dia a dia e também para o desenvolvimento desse letramento, né? Então, o legal do que vocês fizeram é perceber onde tem as maiores oportunidades, ou que a gente chama inovação de dores também. E o que a gente percebe nos diagnósticos também é que, embora todo mundo já tenha utilizado alguma ferramenta de IA, isso não quer dizer que aquela pessoa que não recebeu o treinamento sabe de todo o potencial que ela tem de utilização da IA no dia a dia. Então, toda a jornada do letramento que foi construída é justamente para conseguir capacitar aquela pessoa que não teve ainda contato com o IA, ou para aquela pessoa que utiliza, que ela vai se surpreender com outras funcionalidades dessa tecnologia que ela nem imaginava. Então, dentro do letramento, ela também vai ter uma segurança maior de utilização, porque ela vai saber, por exemplo, que a IA não erra, né? Ela alucina, né? Então, é uma das formas que a gente tem também de mostrar a importância de ter o humano ali no loop fazendo toda essa revisão. Então, o diagnóstico, ele ajuda muito como ponto de partida e principalmente para o letramento, porque a gente conseguiu já saber onde focar, no que direcionar. Rafa, muito legal você falado isso, e a gente falou aqui sobre estar preparado para esse momento da IA. E hoje o InovaCast, ele marca o lançamento da nossa jornada em letramento de IA, que é um conjunto de treinamentos que a gente vai disponibilizar para todos os colaboradores, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse treinamento, já que você é o nosso professor oficial, uma honra a gente poder entregar um treinamento tão capacitado desse para todo mundo, com você conduzindo isso. Eu queria que você comentasse, desse uns spoilers pro pessoal para saber o que eles vão ver nessa trilha tão legal que a gente preparou aí para eles. Bom, primeiro, parabéns para a Unimed de ser tão pioneira e proporcionar isso para todos os profissionais. Segundo, eu convido a todos a realizarem esse letramento. Então, ele é composto por mais de 11 aulas. Essas aulas, cada uma vai abordar um tema, um conceito do que é a inteligência artificial, junto com seus desdobramentos, mas ela já vai mostrar uma ferramenta e uma aplicação prática. Então, a gente consegue dar contexto que vai inspirar alguém que esteja na área financeira, na contabilidade, na própria TI. Então, todo esse contexto faz com que as pessoas consigam olhar uma aula e já conseguir avaliar a aplicação prática ali dentro da sua área. Além disso, a gente criou também uma plataforma onde você pode hoje, por exemplo, entrar lá, falar uma das dores que você tem, talvez para aumentar a produtividade ou algum processo que você acredita que a IA pode ser útil, e ela já vai conseguir indicar também uma aula específica. Então você consegue fazer hoje a trilha de forma linear, mas você também consegue fazer aulas pontuais para já ir se beneficiando, né? Tem algumas pessoas que, como nós, né, Anderson, são bem ansiosas. Então, se você for ansioso, você consegue também pular algum módulo, porque cada aula, por mais que ela seja uma sequência, você consegue fazer ela de forma isolada. Sensacional, Rafael, como isso explodiu aqui, né? Então, você está falando que a gente, além de assistir a trilha, eu também vou ter um assistente que me ajuda a conectar meu desafio do dia com a aula certa. Exatamente. Então, eu quero hoje construir um agente para fazer uma pesquisa para mim. Então, você vai lá na nossa plataforma que se chama Guia, né? E você vai colocar essa dor e ele vai apontar, uma própria IA vai apontar para você onde você pode assistir uma aula que vai te ajudar a construir essa solução que você está buscando. Além de ter todo o material lá disponibilizado também. Nossa, sensacional, Rafael. Então, a gente está conectando diretamente a trilha com o dia a dia das pessoas, né? Assim, Rafa, e
pensando nisso, como que as pessoas vão tracionar isso dentro do seu trabalho, se eles já sabem aonde procurar, o que assistir e tornar isso prático, né? Porque hoje a gente tem alguns desafios, né? Que a gente sabe, assim, que tem impactos de segurança, impactos de LGPD e outros itens, né? Como que a pessoa vai ter esse cuidado para não ter, digamos assim, usar uma informação incorretamente? Isso também é tratado nas trilhas? Nas trilhas nós falamos muito sobre essa questão de segurança mesmo, e principalmente para a aplicação nós criamos um canvas específico para quem vai fazer a trilha. Então nós gostaríamos, e esse é um ponto crucial, que todo mundo primeiro possa assistir às aulas e depois preencher esse canvas para estruturar como que ele vai executar. Então ele vai conseguir mostrar esse canvas para a liderança, e caso tenha algum alerta ali de ferramenta que talvez ainda não esteja liberado ou LGPD, essa liderança ou a própria área de inovação vai conseguir ajudar. Mas o mais importante é que pelo canvas qualquer pessoa de qualquer área vai conseguir organizar uma aplicação de IA num formato de um projeto numa página só. E ela vai poder fazer esse preenchimento do Canvas também dentro lá da nossa plataforma do Guia. Então é uma forma da gente já centralizar isso. Sensacional, Rafa. Eu sou suspeito porque eu gosto muito dessa estrutura de Canva, porque ela facilita você a estruturar a ideia numa forma prática, né? E achei muito legal trazer isso para você poder entender os impactos de onde a IA, né, traz isso de uma maneira prática mesmo, né? E assim, fora isso, tem mais algum outro cuidado que o usuário da IA tem que tomar? Por exemplo, você falou do caso da alucinação. O que é alucinar uma IA? O que uma IA, como uma IA alucina? Ah, perfeito. A alucinação, ela é o quê? A IA, quando ela te responde, eu costumo dizer que ela é aquele chefe de antigamente. Ela não sabe dizer que ela não sabe de algum assunto. Então, ela tem resposta para tudo. Então, a alucinação é quando ela te dá uma informação errada, mas isso soa muito plausível. Por isso que você tem que estar atento, porque dificilmente você consegue detectar que é logo de cara uma informação incorreta. Então, a alucinação é toda vez que ela te apresenta uma informação que é incorreta. E isso já emendando como cuidado é o quê? A IA, pelos estudos, ela consegue mostrar que a utilização dela faz com que você tenha um aumento de percepção de qualidade do seu trabalho. Então, você vai conseguir aumentar a percepção de qualidade do seu trabalho, você vai conseguir aumentar a produtividade ali no seu trabalho, mas ela não é infalível. Então, o humano, né, ele continua no loop. Então, por mais que você esteja utilizando IA, você precisa conferir tudo que ela está fazendo para você. Isso é até uma forma de segurança. Então, é interessante que o humano e todos os processos que você esteja construindo ali tenha supervisão humana, né? E as melhores soluções ainda de IA, seguindo a recomendação do professor Ethan Mollick, que é um professor norte-americano, é o quê? Soluções Centauro. Então, eu vou ter a IA, mas junto com a IA eu vou ter ali a supervisão humana, e quando eu junto esses dois, eu acabo criando uma solução que é quase infalível. Ah, que legal. Rafa, aproveitando que você está falando aí do professor americano, né? A gente, como um bom stalker, uma boa referência, né? A gente sabe que você esteve no Texas esse ano, lá em Austin, né? Isso mesmo. Para ver um pouquinho do SWSX, que é um dos maiores eventos, né, de tecnologia e inovação do mundo. Fala um pouquinho o que você viu de novidade e traz aí para o pessoal algumas pinceladas do que se viu lá nos Estados Unidos pra gente. Ah, perfeito. Então, acho que para todo mundo que trabalha com inovação, ir para o Festival de Inovação lá em Austin é um sonho, porque efetivamente hoje a influência ainda da gestão norte-americana é muito grande no Brasil. Então, quando você vai para lá e vê o que os palestrantes, o que os futuristas estão falando sobre os próximos 2 anos, é uma forma da gente conseguir se antecipar aqui no Brasil também. Uma das maiores provocações que eu tive lá no SXSW de IA é que nós temos 2 perguntas que nós podemos fazer com a inteligência artificial hoje.
Uma pergunta que é a mais comum e que todo mundo pode já iniciar por ela não é errada, é como que eu posso utilizar a IA hoje para tornar os meus processos mais efetivos? Essa pergunta é boa porque ela faz com que a gente consiga efetivamente refletir em como a IA vai conseguir nos ajudar no nosso dia a dia. A segunda pergunta, que daí é a pergunta mais estratégica e eu acredito que vai fazer com que a gente consiga avançar ainda mais, é o que eu poderia fazer antes, o que eu consigo fazer agora, que antes sem a IA era impossível. Quando eu faço essa pergunta, eu consigo tirar vários projetos lá da minha gaveta que talvez eu tinha deixado lá atrás porque eu não tinha uma tecnologia, algo para eu prototipar que é mais fácil, né? Então, essas duas perguntas foram uma das mais citadas lá. E a segunda foi a questão da gente utilizar a inteligência artificial para prototipagem. Então, hoje ficou mais barato prototipar através de plataformas de vibe coding. E se você não sabe o que é vibe coding, a gente tem uma aula específica lá explicando isso no letramento. Então, é mais barato eu partir muitas vezes direto para um protótipo do que eu ficar o dia inteiro reunido ali só pensando em como a gente vai fazer aquele protótipo. Isso faz com que a gente consiga avançar bem em relação às simulações de alguns casos que a gente quer. E uma das futuristas lá, né, ela comentou também sobre a mudança que nós estamos tendo nos nossos fluxos, né? Porque antes, para a gente lançar um produto, por exemplo, eu tinha toda uma etapa de investigação muito grande. Hoje, essa etapa de investigação e simulação, a IA está conseguindo fazer com que a gente tenha uma otimização. Então, nossos prazos vão ficar um pouco mais curtos relacionados a isso. Muito legal. Rafa, você já falou no início ali sobre a questão da relação da IA com o trabalho, né? Uhum. E eu sei que muita gente, a gente também, né, fica aquele mundo incerto, né? O que vai acontecer no futuro? A gente vai ter trabalho, né? E agora você trouxe também o papel das futuristas, né? Dos futuristas, né? Que ficam imaginando os futuros, né? O que o Rafael, no papel de um futurista, enxerga para frente sobre a relação trabalho e IA? A gente vai ficar sem emprego? Você já falou que vão ser reinventados? Ou como vai ser? E o que você daria de dica para quem está nos assistindo? Dizer assim, estude, desenvolva para você ser alguém diferente no futuro do trabalho. Ah, perfeito. Que responsabilidade, né? Aqui eu vou me embasar no estudo da Gartner, tá? Então é um estudo mais embasado, é uma consultoria que é muito conhecida hoje. Então, pelos estudos que ela fez até 2030, nós teremos mais empregos gerados pela inteligência artificial do que empregos que serão eliminados com a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o que a gente prevê é que a maioria das posições hoje existentes no mercado serão modificadas, tá? Então, o que eu vejo? Que nós não vamos perder os nossos empregos, mas ao mesmo tempo eles serão diferentes do que é hoje. E aí, o insight da SXSW, desse festival, mas que vale para nós, é que você pode ficar parado esperando a modificação que vai ocorrer, ou você pode, por exemplo, participar da trilha do letramento e liderar essa mudança. Você já começar a fazer os desenhos ali para a sua função, né? E como eu disse, todas as nossas funções serão modificadas. E se a gente perceber, isso já vem ocorrendo, né? Então, na própria medicina, que é tão presente aqui na Unimed, né? Então, hoje eu tenho ainda o papel do médico ali, mas ele já tem um recurso onde ele vai conseguir proporcionar algo muito diferente para o paciente. E daí, para esse caso, eu cito até um caso de um cardiologista da Bélgica, onde o que acontecia? Ele era muito técnico e geralmente as pessoas saíam da consulta dele com dúvidas, né? E ele não gostava disso, porque às vezes as pessoas não seguiam o tratamento, não estava atrelado ao propósito dele. E ele, em 7 dias, construiu uma plataforma e hoje, quando há essa consulta com algum paciente, ele pede permissão para fazer a gravação. E assim que o paciente sai, essa transcrição da consulta é feita de acordo com o perfil do paciente. Então, se é um paciente idoso, vai com uma linguagem própria para a pessoa que tem uma maturidade já ali da idade. Se é um jovem, vai com outro linguajar. Então, ele conseguiu, através da IA, dar uma flexibilidade e aumentar o valor agregado que ele ofertava, que ele está ofertando agora para os pacientes. Então, ele não perdeu a posição dele, mas ao mesmo tempo ele
está cumprindo o propósito dele de uma maneira melhor. E quando a gente traz isso para todas as áreas administrativas, áreas técnicas, isso é exponencial do quanto a gente consegue agregar valor dentro das organizações. Rafa, esse ano a gente teve um planejamento estratégico diferente, que eu achei que foi sensacional, até parabenizar os organizadores. E a gente teve a oportunidade de fazer algumas discussões. E numa dessas discussões eu fiz uma reflexão e comentei que uma das minhas interpretações para a inovação é devolver tempo para as pessoas, né? Então, quando a gente busca o Uber, é porque ele rapidamente vai estar na porta da gente, tem opções e tudo mais. Quando a gente usa o Mercado Livre, é porque a gente não precisa mais gastar o tempo de ir na loja, escolher e tal. Ele traz na casa da gente, ou seja, a inovação está trazendo tempo para a gente. E eu convidei a todo mundo que estava lá a refletir sobre as ações que elas poderiam fazer no dia a dia para devolver tempo para elas, para o negócio, para o cliente, para o cooperado. Isso também é uma questão que a IA pode proporcionar. Então é correto a gente dizer assim, se você está em dúvida em como usar a IA, reflita sobre como você pode devolver tempo para o seu trabalho, para o seu dia a dia, ou para o seu cliente, ou para o seu cooperado. Um exemplo, você teria um exemplo para mostrar para a gente como a IA pode devolver tempo para a gente? Claro, ela devolve tempo e nós temos os estudos mostrando que em mercados principalmente competitivos, que já são bem produtivos, as pessoas que estão utilizando IA estão ganhando na semana 5,4 horas. Nossa. Tá? Então, se você não acredita, você pode fazer o letramento e depois você nos diz quanto tempo você ganhou. Então, só que qual é o problema? Nessa pesquisa, nós notamos que as pessoas estão ganhando, em média, 5,4 horas por semana, só que ela só gasta dessas 5,4 horas, 1,7 para pegar alguma atividade que está lá, que não era feita e que agrega valor para a empresa, para a equipe ou para ela. Muitas vezes ela não sabe o que fazer com esse tempo. Então, a dica que eu forneço também é que você consiga entender bem, até para identificar as oportunidades, qual é o propósito da sua área, quais são as metas estratégicas da sua área e como você gera valor hoje. Quando você sabe responder essas 3 perguntas dentro de qualquer área que você esteja, você vai saber, poxa, eu gero valor dessa forma. Então, quando você fizer o letramento, você já vai conseguir avaliar qual é a melhor IA e qual é a melhor atividade para você começar a fazer essa otimização. Então, essa é uma abordagem inicial. A segunda abordagem que eu gosto também é liste hoje tudo que dói dentro do seu processo. Tudo aquilo que é uma dor ou uma atividade que você não gosta de fazer, e através da IA você vai conseguir, primeiro, ou otimizar essa atividade que você não gosta de fazer, ou até utilizar a IA para avaliar se aquela atividade continua relevante ou não. Porque algo que a gente comenta muito no letramento é não automatize o caos. Então é interessante que antes de fazer qualquer aplicação, e o Canvas vai ajudar bastante nisso, que você possa olhar o seu processo e falar, isso daqui agrega valor ou não? Essa atividade deveria existir ou não? E depois você vai lá e avalia como a IA pode contribuir. Rafa, eu acredito muito sobre a andragogia, né? O ensino do adulto na repetição. Então, você falou aqui de 4 itens como tarefa para quem está nos assistindo. Vamos repetir? Vamos. Propósito. Qual é o propósito da área? Quais são as metas mais estratégicas? Como a área gera valor? Ou você vai lá e vê o que mais dói em você. Então tá, ó, pessoal, tarefa para todo mundo que está assistindo. Tem 4 itens para vocês listarem. E listem antes de começar a trilha. Isso. Porque aí quando vocês forem assistir a trilha, o Rafael vai responder tudo para vocês como fazer isso, né? A gente pode ter um combinado aqui, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Isso é sensacional, porque no final das contas, tudo isso serve para a gente atender a um propósito, a um interesse. Seja nosso quando a gente vem trabalhar na Unimed ou em qualquer empresa, seja da Unimed quando ela quer atender as pessoas ou quer gerar valor, né? E aí você ter isso claro para você é o pontapé inicial para qualquer atividade, né, Rafa? Não é nem só questão de IA, né? Eu acho que pro dia a dia do trabalho da gente, até a satisfação que a gente busca em trabalhar, né? Ela tem que atender, acho que o propósito, o valor, as metas e tudo mais. Então... E geralmente, né, Anderson, que nem você comentou antes, todo mundo muitas vezes quer ter mais tempo. Ou muitas vezes a gente tá tomando um café lá com um colega dentro das organizações e a gente fala, ai, eu gostaria tanto de fazer
fazer essa atividade, mas eu tô sem tempo. Tá todo mundo sem tempo. Então, você sabe hoje quais são as atividades que talvez tome um pouco mais de tempo e quais atividades que você gostaria de fazer e que hoje você não tá fazendo. Partir desse ponto vai fazer com que você fique bem mais focado no letramento. E aí você vai ter duas alternativas ainda. Você pode já, a partir dessa atividade, vai lá no guia e ver qual aula específica você já pode assistir, ou segue a sequência também, que certamente você vai ter outros insights. Sensacional. Rafa, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, né? E como eu falei, né, gente, no início, o Rafa é a pessoa sensacional para a gente falar do tema, então a gente poderia ficar aqui um dia todo batendo, Por favor, papo e eu tenho certeza que isso conectaria com todo mundo e seria sensacional. Mas antes da gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto da IA, não só no trabalho das pessoas, mas no sentimento das pessoas enquanto ser humano mesmo, né? A gente está agora entrou a NR1, né? E nossa gestão de pessoas está tão preocupada com isso, trouxe várias frentes como abraçar e tudo mais, né? E a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão adoecendo muito sobre questões mentais, né? Isso é uma realidade. Eu acho que essa ansiedade que nós dois dividimos, ela ajuda a gente ficar doente, né, da cabeça, e isso não é uma realidade só nossa, é de todo mundo. Primeiro, qual o impacto desse mundo de IA na saúde mental das pessoas? E segundo, que dica você dá pra gente tentar não se abalar tanto com isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não está entregando para a Unimed, está entregando para cada um que está nos assistindo aí para fazer essa reflexão. E ótima pergunta. Hoje, essa demanda emocional, esse cenário que nós estamos vivenciando, tanto no Brasil, na verdade, ele é mundial, né? Então, quando a gente pega uma das convergências, que é como nós estamos chamando as tendências que vão influenciar os próximos anos, a gente tem uma que se chama terceirização emocional. O que a terceirização emocional é? A nossa demanda de análise de sentimento, de avaliação, de preocupação é tão grande que a gente não consegue suprir isso só com um amigo, só com um terapeuta, né? Ou só com um colega de trabalho. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 25 a 50% das pessoas já usam a IA para tentar suprir essa demanda emocional. E não é nem porque alguém não está dando um suporte para aquela pessoa, é porque a demanda é enorme, né? E baseado nisso, qual é o ponto de atenção que a gente tem que ter? Quando nós estamos falando com a inteligência artificial, com esse propósito de tentar fazer uma terapia ou fazer um desabafo, a IA, por mais que consiga falar que você está errado, ela vai falar que você está errado da melhor forma possível, porque ela é uma máquina. Ela te conhece, né? E isso não tem atrito. Então, quando você vai falar isso com uma pessoa, por mais que seja seu super amigo, por exemplo, ele vai falar de um jeito que nós não somos uma máquina, e isso pode gerar algum atrito. E se a gente for muito radical em relação a isso, corre o risco da gente ficar só conversando com as máquinas, né? Então, a dica é o quê? É tomar todo o cuidado do mundo para você não ficar só lá com a máquina e entender que dentro das questões dos relacionamentos, nós teremos algum tipo de atrito, que é característico justamente por a gente não ser essa máquina, né? Então, essa é a preocupação com a nossa terceirização emocional. Não terceirize tudo, tá? Sensacional. Então, assim, Rafa, resumindo, aceite o atrito. Aceite o atrito. A Steph Farrell, depois, ela é uma das referências hoje no mundo em termos de relacionamento, tá? E lá no SXSW, ela fez uma terapia com 2 robôs. Então, ela ficou 2 semanas se preparando para esse painel, onde ela era terapeuta de 2 robôs que tinham um relacionamento. Algo muito disruptivo.
criativo. Totalmente. E ela veio pro painel e ela fez um painel com o diretor do filme Her, que é uma dica para quem quiser assistir. É um filme antigo, mas que tá super atual. E que ela foi percebendo isso, que aos poucos parecia que ela não estava mais fazendo como psicóloga uma terapia com robôs, que era efetivamente pessoas que estavam ali, mas não tinham atrito. E o amor existe onde há atrito, né? Então, nós nunca estivemos tão conectados como é hoje, nunca estivemos tão sozinhos. Então, aceitar o atrito é parte, saber que as pessoas não são perfeitas, né? Também é parte, e que a IA sempre vai ganhar nesse quesito, porque ela é uma máquina, ela não é uma pessoa. Sensacional, Rafa. Vou recapitular um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje, né? A gente começou falando um pouquinho sobre o mundo do IA, depois começou a falar um pouquinho sobre como a Unimed está se preparando, começou a falar também sobre o diagnóstico, sobre a trilha, depois a gente entrou no mundo do negócio mesmo, de como as pessoas usam a trilha, o conhecimento para a literacia, depois a gente passou uma tarefa para todo mundo, né? E agora a gente está falando sobre as pessoas e o impacto das pessoas. Então, foi um podcast aí de prato cheio para olhar tudo. Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente fechar em relação a tudo que a gente conversou. Dá um fechamento aí do Rafael para todo mundo que está nos ouvindo sobre esse tema da literacia, da IA, do dia a dia sendo impactado por esse novo mundo que a gente está vivendo. Eu brinco que é um barco que está indo e a gente não tem muito controle sobre ele, né? E a gente tem que achar a melhor forma de se posicionar e aproveitar a viagem, né? Bom, eu reforço o meu agradecimento e parabenizo a Unimed por fazer o letramento. Todo mundo que está assistindo, é uma oportunidade única de você já conhecer tudo sobre o mundo da IA aqui dentro, da melhor forma possível, fazendo uma propaganda, mas é um case real. Tem alguns cursos em Harvard que são de 2 dias de inteligência artificial. E eu fui pesquisar os brasileiros que tinham feito, né? E um dos pontos que eles mais reforçaram desses 2 dias lá é que eles aprenderam a criar os seus agentes dentro do ChatGPT e Gemini, que é o que a gente chama tecnicamente do personal ChatGPT ou Gens. E aqui, esse tema é só uma das nossas aulas, das mais de 11 que nós temos, né? Então, o que eu posso dizer é que o curso está bem completo e que ao realizar, além de responder as perguntas que a gente passou como tarefa de casa para vocês, você vai sair com mais, pelo menos eu acredito, uns 5 ou 6 projetos para aplicar. Então, aproveitem essa oportunidade, façam a trilha, porque você vai ter muitos insights e certamente projetos para esse ano e para o próximo também. Sensacional, Rafael. Essa é a cultura que a gente quer fortalecer aqui na nossa Unimed Ponta Grossa, um futuro onde as pessoas são protagonistas e a tecnologia é apenas a ferramenta, mas uma ferramenta altamente positiva e pilotada, né, por vocês. Então, quero agradecer a todos por esse momento e agradecer ao Rafael pela oportunidade. Antes de a gente finalizar, eu quero dar alguns recadinhos rápidos para todos, né? Então, acompanhe a inovação da Unimed Ponta Grossa pelo site. A gente tem um site lá, inovação.unimedpg.com.br. Se tiver qualquer dúvida, a gente tem um canal único para conversa direta, então é um WhatsApp lá, 4297-400-3148. Chama as meninas lá que elas vão passar para vocês. Lá nesse canal do YouTube, a gente tem outros podcasts gravados lá. Aproveite para ouvir, para acompanhar. Tem muito tema interessante, tem outras pessoas maravilhosas que já passaram por aqui. Siga a Unimed no Instagram e no LinkedIn, lá tem muita coisa bacana que a gente está sempre colocando lá. E a gente chega agora ao fim desse nosso bate-papo. Rafael, muito obrigado por você ter vindo. Foi sensacional a nossa conversa, tenho certeza que a gente ia ainda muito longe se tivesse tempo aqui. E todo mundo está aprendendo e eu acho que isso foi muito prático para o dia a dia, né? A gente trouxe questões interessantes para as pessoas colocarem aí em prática a partir de amanhã. Muito obrigado, Rafael. Pessoal, sempre foi assim, mas pode ser melhor. Com certeza. Melhor tchau. Todos os dias, sempre. Tchau, gente.